Então, o MCP é um protocolo criado pela Anthropic, que é a empresa que criou o Claude, os modelos Claude. E é um protocolo que é padrão para integrar ferramentas e fontes de dados externas ao modelo. Vou explicar com mais detalhes depois. E a minha ideia é migrar o Text-to-SQL que nós temos, que no caso aquela ferramenta que é feita de forma encadeada para uma arquitetura agente e utilizando esse protocolo. Mas o que é esse protocolo? Eu vou dar um contexto para vocês. Nosso texto ciclo atual é dividido em dois componentes, esquema linking e compilação do SQL. Eles dois não interagem, é uma forma encadeada. O esquema link faz a parte dele e manda para o SQL compilation. Se tiver algum problema no meio do fluxo, não tem como, não dá para voltar. Aí isso é um problema. Se tiver algum erro na hora de gerar o SQL ou de tentar validar, já era. E aí, como eu falei, implementação de forma encadeada, não possui loops e nem mecanismo de correção. Aí também tem a dificuldade de integrar novos componentes. Talvez quando a gente vai integrar uma outra ferramenta ou tentar implementar alguma coisa lá, tem um pouco mais de dificuldade de integrar esses novos componentes dentro do fluxo. Aí, então, pensando nos agentes, que são sistemas que, de forma que tomam decisão e executam ações de forma autônoma, baseadas em LLM, permitem loops. Estou querendo pegar aquele text-to-SQL e implementar uma arquitetura agêntica, nesse formato aqui: ferramentas, memória, planejamento. Só que aí isso chamou bastante atenção, virou uma febre, a criação de agentes. Só que tem um problema na hora desses agentes. Eles têm ferramentas que eles podem se chamar, né? Ou recursos externos. Só que não havia padronização de como as LLMs podem se conectar em diferentes fontes de dados e ferramentas. Toda vez a gente precisava era descrever as ferramentas e recursos diretamente para o LLM. Então, adicionar alguma outra ferramenta, recurso externo, era um pouco complicado e trabalhoso de se fazer. Então, o que que a Anthropic fez? Ela criou um protocolo que padroniza como esses sistemas podem prover contextos para LLM, como essas ferramentas externas e recursos podem prover contextos para LLM. Então, ela padroniza como as LLMs podem se conectar em diferentes fontes de dados e ferramentas. Então, em vez de a gente adicionar diretamente ao modelo, a gente usa um protocolo. Esse protocolo é o protocolo de contexto de modelo, que permite, que funciona como uma ponte entre o modelo e essas fontes de dados externas. Pode ser uma API, ou um banco de dados, ou um recurso externo, um documento. Aí ele funciona como um modelo plug and play, que é evitando, em vez de a gente criar um código específico para cada aplicação, a cada ferramenta externa integrada no LLM, a gente conecta ele ao modelo através desse protocolo. Então, esse protocolo ele permite com que o LLM descubra que ferramentas ele vai poder executar. Aí eles vão ver através de endpoints, é, quais ferramentas que ele pode executar, quais ferramentas ele vai mandar executar. Então, assim, MCP, a gente evita integrações customizadas para cada tool. Aí, quais são os seus componentes? O MCP, ele aqui funciona o seguinte: ele tem os componentes do host, um MCP client, o MCP server e a fonte de dados ou API, ou a ferramenta que ele vai executar. O que seria esse host? Onde é o aplicativo, a aplicação que roda sobre roda abaixo dele o MCP Client. Então, seria um Cursor, o ChatGPT, o Cloud Code, o LM Studio, o VS Code, as IDEs. Aí, essas IDEs, elas implementam o MCP Client, que atua como ponte entre essas aplicações e o MCP Server. O MCP Server, eles são serviços que fornecem esses contextos para aplicações. Então, basicamente, se eu tenho minhas aplicações aqui, aí eu quero
que conectar uma ferramenta que execute dentro da minha máquina comandos Docker a partir de consultas em linguagem natural. Eu posso mandar assim, liste todos os meus containers que estão executando. Então, eu posso rodar, executar isso a partir de uma aplicação qualquer que eu vou configurar, vou configurar ela para conectar o meu MCP Server específico do Docker. Então, cada MCP Server tem, ele, ele fornece as ferramentas e recursos que o meu LLM pode executar a partir da minha aplicação. Aí, que recursos são esses? Eu já falei que algumas são ferramentas, que são funções que o LLM pode executar ativamente. Aí, por exemplo, podia ser pesquisar voo, enviar mensagens, criar eventos no calendário. E quem controla é o modelo. Cada recurso, quem chama ele é algum específico, um ator específico. No caso das ferramentas, são o modelo. Quando o usuário dá uma entrada, ele vai verificar a partir do contexto que ferramenta ele vai executar e chama essa ferramenta a partir de um esquema que é pré-definido. Quem vai fornecer qual é o esquema é a partir do MCP Server. Os recursos eles são fontes de dados, que eles não são ativos, não são coisas executáveis, são apenas fontes de dados assim que o LLM vai usar como contexto. Se a gente pensar num texto SQL, e tiver uns documentos relacionados com plataforma, documentos estáticos, plataforma, notas, API, e o LLM identificar que precisa, dada a pergunta do usuário, precisa de recursos, documentos para entender o que são aquelas plataformas, o que são notas, aí a aplicação chama e retorna esses documentos para o LLM usar como contexto. E prompts, esses prompts são, no caso aqui dentro do MCP Server, são modelos de instruções pré-configurados. Funcionam como templates. Suponhamos que na nossa interface, na nossa aplicação, o usuário pode pesquisar sobre os dados do banco ou conversar sobre os atributos. Por exemplo, pesquisar sobre o banco seria quais as notas da P51. E conversar com os dados poderia ser o que é texto breve, como nota e ordem se conectam, se relacionam. Aí tem esses dois. Então, seria como um combo box, um select box, onde o usuário selecionaria o que ele quer, pesquisar sobre dados ou conversar sobre os dados. Aí, quando ele seleciona uma dessas duas opções, carregam prompts específicos para é o usuário que seleciona, e ele carrega prompts específicos para o modelo, para dar instruções de como ele vai se comportar em relação às solicitações do usuário. Então, basicamente são esses três. Aí eu só mostrei aqui para vocês como é que funciona o MCP Server, só para você dar uma olhada. Aí eu tenho uma aplicação, aí no caso aqui seria o LM Studio, mas poderia ser o VS Code ou o IntelliJ, que essas ideias agora estão. A gente pode conectar modelos nela e funciona também como chat. E essas IDEs, eles têm um arquivo chamado MCP-JSON, onde tem um JSON com um atributo MCP Server. Aqui, nesse MCP JSON, nós vamos colocar os MCP Servers que a nossa aplicação pode chamar, que está em um modelo dentro dela, vai chamar. Aí, no caso aqui, eu conectei três coisas. O primeiro é o Hugging Face. O Hugging Face, eu já acho que eu cheguei a mostrar para vocês brevemente, que basicamente ele tem um MCP Server, então basicamente te passa o URL e a authorization, que é o token. Aí ele chama as coisas do Hugging Face, a gente pode conversar com o Hugging Face, pesquisar sobre o Hugging Face a partir de linguagem natural, sobre datasets, a gente pode buscar datasets, modelos, etc. E aqui foi só um teste meu para saber como é que roda o MCP Server, o Nectar. Basicamente isso tinha funções de aritméticas. E aqui é o do Docker. Do Docker eu posso conversar, pedir a partir de linguagem natural coisas pro LLM para ele cria uma imagem, cria um container, pare o container tal, deixa o container rodando. E aqui a gente coloca os comandos que vão que vão ter que vão fazer o MCP executar. Aí aqui no caso aqui são duas APIs, então quando o LLM tomar uma decisão vai ser chamada essa API, e aqui no caso do Docker.
Aí, quando eu carrego aqui, a aplicação faz uma chamada a esses MCP servers, perguntando, listar quais são as tools que você vai me oferecer. Liste elas. Aí já carrega pela aplicação. Aí ele lista todas as tools e recursos disponíveis. Aqui é um exemplo do MCP Server Docker, de algumas das ferramentas que ele oferece. Aí o usuário faz a solicitação. Liste todos os containers. O LLM, aí eu testei aqui com o modelo do Qwen. Aí ele começa a pensar e decide que vai chamar a tool de listar containers, passando algum argumento. Esse argumento aqui, true, é para listar todos os containers. Aí, só que ele não executa automaticamente. Ele pede uma autorização para o usuário. Isso aqui é uma boa prática do MCP, serve para não deixar com que seja executado coisas diretamente no computador, que é até um perigo. Então a gente tem que tomar cuidado quando conectar um MCP server. Aí o usuário escolhe se o LM entendeu, proceder. No caso aqui, ele vai listar todos os containers. Aí a ferramenta é executada e o LLM retorna uma resposta em linguagem natural sobre quais são os MCP servers rodando. Aí a minha proposta desse MCP server é migrar a ferramenta, como eu já falei, text-to-SQL da pesquisa, para um sistema multiagente baseado em LLM que utilize esse MCP, de forma que a gente consiga integrar essas ferramentas externas de forma padronizada, segura e escalável. Então, fizemos aqui, o professor e eu fizemos uma reunião quinta-feira e ficamos brincando um pouco, tentando montar essa arquitetura do, do, do do sistema multiagente. Aí aqui, de forma de alto nível, seria o Lang Graph orquestrando com dois agentes, o Schema Link, SQL Compilations, comunicando, e cada um teria um MCP Client que teria conectado com um MCP Server, que seria sobre o MCP Server para o Dunk e o MCP Server do OpenSearch. Aí, vocês estão enxergando, tá pequeno, mas basicamente são os dois agentes se comunicando, o Schema Link, começando aqui. Aí decidimos que teriam os agentes especialistas, né, nessa primeira reunião, que era para extração da palavra-chave, e o agente especialista que vai ficar só para o Schema Link. Aí, esse daqui, o Keyword Extraction, teria acesso a tools, que seria buscar dados na TPV. E, ou exemplos lá do TFE, para essa fase. E o esquema especialista, quando terminasse todas essas coisas, essas informações, faria lá a parte antes de extrair as classes, extrair as entidades. Aí ele já chamaria só o recurso. Aí quando diferenciar o que seria diferenciado recurso e tool, uma pergunta para saber o que recursos. São coisas necessárias que o modelo precisa para executar documentos, aí é um recurso. Se for opcional, é tool. Isso aí eu li depois. Aí eu fiz algumas mudanças aqui. Mas só para apresentar como a nossa primeira especificação. Aí aqui teria o SQL agente, o agente principal, e os especialistas, que seria o de compilação do SQL e o de validação. O de compilação teria essas tools, que seria pegar aquela descrição da view e exemplos do DFE para o SQL. Já o validation, que a gente incluiu aqui, introduziu, teria os recursos, que é para avaliar a sintaxe do SQL e a validação dos resultados. A validação dos resultados seria após a tool. Quando ele validation executar a tool e executar no banco, aí poderia trazer dos resultados, ok. Não rodou, retornar o feedback para pedir para uma correção. E rodou e trouxe dados vazios, a gente poderia ainda verificar os filtros chamando esse recurso. Por exemplo, lá no filtro ele botou P51 sem um traço. E o syntax check seria o contents, por exemplo. Só que depois eu fiquei lendo esse final de semana sobre boas práticas do MCP. Então eu já fiz algumas mudanças aqui. Aí as boas práticas do MCP, de um link, um site que eu achei interessante, até um erro comum de muitas pessoas que estão desenvolvendo. O MCP é uma camada de recursos, não uma porta de entrada para uma API.
que era o que eu estava imaginando. Aí, então, a gente vê, não é boa prática chamar as tools em formato de API. Get user, push user, put user. A gente tem que recomendar chamar o nome das ferramentas baseados em capacidades. Então, em vez de chamar desse jeito aqui, seria mais ou menos assim, criar conta do usuário, atualizar perfil, deletar. Aí, esses nomes dessas ferramentas têm que ser baseados em capacidade. Aí, outro problema, tentar fazer um mapeamento entre endpoint de back-end e ferramentas MCP. Em vez de, aí eu tenho aqui endpoints, com MCP Server sobre o GitHub. Aí pode criar uma tarefa lá, adicionar um rótulo, atribuir usuário, tal, tal, tal. Cada um desses é endpoints. Só que é muitas ferramentas, então fica, além de encher a janela de contexto, o LLM pode se perder com essas variadas, com essas quantidades de ferramentas aí disponíveis. Então, a boa prática é projetar essas ferramentas com base em intenções. Em vez de ser isso aqui, seria uma apenas. Criar uma tarefa lá rotulada. Aí eu passo quais são os argumentos que são necessários para criar isso. E dentro dele, eu chamo vários endpoints, como criar issue, adicionar um rótulo, adicionar o usuário, isso aqui, e adicionar comentário, por exemplo, ou fechar tarefa. Menos esses quatro primeiros, basicamente. E faz tudo dentro dessa tool. Então, fica uma tool. Ele só chama isso. Aí eu fiz uma nova proposta. Aí aqui eu reduzi o especialista. Em vez de ser agentes especialistas, eu coloquei só o esquema link. Aí eu já vou ter os recursos que já vão ser carregados diretamente dele, que é a descrição do esquema. Então, o que a gente faz isso lá no GNI? Já seria um recurso. E as tools para ele seria, aí eu coloquei, eu chamei uma tool de Analyze Question. A intenção, analisar a questão, a pergunta. Então, quando ele receber essa pergunta, ele já vai chamar essa tool. Quando ela já tem um nome assim que é a intenção. A primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar a pergunta. E na Analyze Question eu já vou carregar os matches lá do TPV, seria isso. E aqui ele teria a opção de chamar uma tool de carregar os exemplos do DFE. Continuou. E isso, aí do SQL a gente continuaria, aqui os especialistas de compilação e validação. Só que aí eu mudei aqui as tools. Aí eu coloquei agora nomeação, analisar a descrição da tabela, que é onde ele vai pegar view, pegar exemplos similares do DFE e analisar os filtros, os valores dos filtros. Para ele pegar os valores lá do banco de dados. Seria como pegar lá do Data Graph Service. Os valores distintos das colunas que ele decidir. E o validação continuou aqui, do mesmo jeito. Então, esse foi o que eu andei trabalhando e especificando. Aí eu comecei a criar o esqueleto dos agentes. Mas é isso. Tá. Então, o que que mudou desse diagrama para o anterior? Primeiro, os nomes das ferramentas. Hum, Depois que eu li lá as boas práticas, a gente tava meio que criando os nomes das ferramentas em formato de API, em vez de extensões, e fazendo mapeamento. Lá teria um endpoint para carregar view. Então, teria uma tool para carregar view, um endpoint. Pense lá no Dunk com vários endpoints e criando cada endpoint como uma tool. Get entities, get properties. Isso não é boa prática. Aí já seria melhor load esquema, onde chamaria vários endpoints. E eu tirei os especialistas. Este aqui não vai, o Keyword Extract deixou de ser um agente. Ele vai ser como parte do processo de uma tool, onde ele vai analisar a questão e vai chamar o LLM para fazer a extração das palavras-chave. Então já vou introduzir diretamente em vez de usar um LLM para decidir isso. Entendeu? É. Aí ele deixou de existir. E o especialista também. Esses agentes especialistas desse aqui. Então eu já faço tudo, já carrego as coisas só nessa tool aqui. Analyze Question. Que é uma tool com um nome intuitivo. Então, se ele vai fazer alguma coisa, então ele já vai forçar a chamar essa tool justamente por causa do nome dela. Ele está recebendo uma pergunta, que a primeira coisa que ele tem que fazer é analisar.
E eu tinha mais coisas para É, apresentar do MCP, mas aí, do tempo, aí eu vou deixar eu fazer um seminário. Muita coisa é, Tá. interessante. Ah, as, Pode Eduardo, falar. eu fiquei com uma dúvida. Uhum, Eu não entendi muito bem a relação dessa arquitetura com a primeira arquitetura que você apresentou, que MCP-Server era até parte do banco de dados. uhum. Aí não Acho que entendi muito bem essa relação entre essas duas arquiteturas. isso Na aqui? outra. Não, a outra. Ah, tá. Aqui. Não, es. Ah, sim. Dada a nossa aplicação com os agentes e o Land Graph Orquestrador, eles teriam um MCP Client. O MCP Client é como se fosse um porta de entrada, ali no cabo, pensa no cabo USB, né? Aí um porta USB e a gente tem um cabo que vai conectar eles, as nossas aplicações. Aí eu tenho o Dunk, a interface, que está conectada ao Hum, banco. Só que eu não vou conectar o Dunk diretamente com a nossa aplicação. Ele vai ter o MCP Server que vai listar quais são as tools que o LLM, aqui, a aplicação, com o LLM pode chamar, e dentro dessa tool vai chamar coisas do Dunk, endpoints. Então, se eu tiver aqui um recurso no MCP Server, load schema, dentro do load schema, eu vou chamar as coisas do Dunk. Get entities, get properties, fazer um processamento, né, pós-processamento, e retornar esse documento para minha aplicação. E se eu tiver outra, aqui seria, por exemplo, do busca. Se eu tiver um outro do Mondial, eu poderia criar um outro MCP Server. Em vez de personalizar diretamente aqui minha aplicação, ou criando prompts, prompt busca, prompt Mondial, prompt, assim, orientado para bancos ou aplicações, eu só preciso criar coisa genérica e conectar através de MCPs, que vai fornecer e inserir lá para minha aplicação. Aí aqui é a mesma coisa do OpenSearch. Tem um banco de vetores do OpenSearch. Aí eu tenho as tools aqui posso fornecer exemplos lá do DFE para SQL e exemplos do DFE para palavras das classes. Aí eu conecto aqui com o MCP Client. Mas se eu tiver um outro banco de vetores, que Hydrant, da Azure lá, aí eu só complemento o MCP Server, e já vai conectar aqui. Aí o que que nós fizemos aqui foi expandir na outra arquitetura aqui. O que que vai ter nesse esquema Link aí, a gente, com o SQL Compilation? Aí a gente tentou aqui colocar que ele vai comunicar com agentes especialistas e que esses agentes especialistas vão ter acesso a essas tools e recursos que vão estar no MCP Server que eu vou oferecer. Só que a gente colocou os nomes desse jeito aqui e o que ele ia oferecer. Só que aí eu tá, depois. mas esse CMC percebe, só para ver se eu agora me linkei as coisas. Uhum, Eles formam parte daquele MCP, daquele que você colocou também lá embaixo, né? Que ok. você de algum jeito está acessando o Dunk aí pelo esse get matched keywords ou não, ou esses ali não tem nenhuma relação Aqui. com não, no anterior, no desenho anterior. Hum, Essa caixinha embaixo que você tem MPC serve Dunk. aham. São coisas que você vai disponibilizar do Dunk, né? As adições, vamos falar assim. Exato, são o que eu vou disponibilizar ações dentro da minha tool aqui. Isso, isso. Mas isso tem relação com aquele get matched, get keywords que você Isso, especifica, né? Porque aqui não exatamente. fica muito claro, porque Ah, tá. dá a impressão que você só expande o MCP host, mas eu acho que lá tem parte do MCP server também, Hum. No caso né? aqui, o MCP Server seria a tool lá, Analyze Question. E dentro Isso, da Analyze Question, eu vou chamar as coisas que eu vou precisar, isso, do que é do Dunk. Dunk. Exato. Isso, isso. Mas no outro Mas, desenho, porque aqui estava dividido, se esse é do DAC, aham, esse é do OpenSearch, mas lá no desenho, se quiser, você vai no último que você no apresentou, último. que Uhum. acho que aí foi que eu comecei a linkar. Aí você falou assim, é MCP Server aqui, tá Aham. vendo? Mas assim, eu acho. Ah, separar no caso, dizer o que que eu uso do Dunk, porque não. Não, não, não. Mas aí eu falei, não, mas isso eu tentei linkar, né? Porque eu estava Ah, tentando sim. entender.
Uhum. Esse MCP-SEB é aquele MCP-SEB pequenininho que estava lá no primeiro desenho da arquitetura mais Isso, exatamente. geral, tá? Exato. Mas aí, a outra parte, os agentes, seria o MCP host, nesse caso, né? Isso. O MCP host é a aplicação que está Aplicação, rodando esse ano. tá? Então seria a nossa. Pode ser o GNI, pode ser o VS Code, o Cloud, o Desktop, são as aplicações. E nessa ela está Hum, conectada com o modelo. E dentro delas tem um MCP Client, que funciona como ponte para ligar essas aplicações com os agentes e as ferramentas. E aqui, É, para falar. não, Eduardo, é porque aí tá como se tivesse um MCP server só, né? Ah, isso, 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 exatamente. Pois isso. é, na verdade são pelo menos três, né? O que, o que esconde o Dunk, o que esconde o OpenSearch, e na verdade eu não sei, acho que o próprio banco de dados, né? Porque essas É, caixinhas rosas, não, as caixinhas rosas não, cadê o Running aqui, Database, né? isso. Isso aí é outro MCP server lá do Oracle, o que quer que seja, né? Uhum. É, faz sentido. Aí, aqui eu tava pensando em Eu usar o acho que assim, Dunk. no próprio desenho, talvez você coloque cores diferentes, alguma coisa Uhum. assim. Três. Aí a gente, depois você fala, não, essas são, senhas são com relação ao Uhum. Dunk, essas são com relação ao OpenSearch, essas aqui são em relação Eu, ao banco de dados. eu Aí vou. a gente linka, porque eu entendi de Uhum. forma geral, só que estava tentando linkar o primeiro desenho, que estava Uhum. com vários MCPC, o host, tá? Com esse aqui. Porque não é Uhum. só, você não só expandiu aquele pedacinho do host, você, na verdade, Uhum. também estava com isso do server aqui. Tá. Aí era só eu tentando me entender ali com o primeiro, Uhum. que é mais geral, com esse que é mais específico já para o nosso caso. Uhum. Eu vou atualizar e colocar cores e uma legenda, dizendo MCP server do Dunk, MCP server do Uhum. banco. E o professor falou uma coisa interessante, pelo menos três MCP servers. Eu estava pensando em chamar alguma coisa do Dunk para executar o SQL aqui. Por isso que eu não. Por isso que eu tinha colocado só dois MCP servers. Mas. Aí eu posso Não, colocar. tudo Ah, seria. bem. Mas é. Aham. Parece que você pode chamar o Oracle direto, não precisa passar Isso, pelo Dunk, né? pode ser. É, uma coisa curiosa é que o que é ferramenta é um verbo. Analyze, get e run. Uhum. O É um que é verbo recurso substantivo. é. Não, analyze é um imperativo, né? Analise. Isso. É o verbo do imperativo. E os recursos, você, na verdade, deu o nome dos recursos, né? Schema description, tudo bem. Agora, esses que estão em rosinha, eu tenho minhas dúvidas se isso é recurso realmente. É, eu também. Por isso Isso aí tem cara de ser ferramenta, na verdade, porque exato. é o que faz a validação sintática e o que faz a validação do resultado, né? Não Isso, é alguma exatamente. coisa que não é igual a mesma coisa que carregar a descrição do esquema, né? Uhum. Então, depois tem que pensar direitinho se as rosinhas são recursos ou ferramentas. E essa maneira de pensar sobre uma ação, né? Você descreveu uma ação, uma ferramenta é realmente a típica que você vai fazer alguma ação. Um recurso não, Uhum. recurso você não vai fazer ação nenhuma exceto carregar o recurso, né? Isso. Enfim, é uma maneira de organizar a fala. De fato, além tá pintada aqui para saber o que que elas vão ser aqui, a gente não pensou nesse primeiro momento de não implementar elas aqui nessa Sim. primeira versão, mas tem que verificar. A ideia desse aqui era para verificar, por exemplo, contains algumas que ele colocou incorreto lá. É, porque Aí ele já ia carregar. o que a gente tinha discutido é que se o resultado da validação der zebra, você, na verdade, teria que voltar atrás no processamento, né? Isso, E aí, eventualmente, ou gerar uma outra compilação, ou gerar, no fundo, outro schema link, né? O que isso. o pessoal faz, eles geram várias versões da mesma tradução. É, Pode ser. aí eu não sei. Vários. É, porque aí, no fundo, é backtracking para a esquerda.
Deu errado, você volta para a compilação. Deu errado na compilação, você ainda volta para um esquema níquel. Isso seria o caso mais extremo, mas pode acontecer. E a própria rodar do banco de dados pode dar erro, né, também. Isso. Bom, enfim, vamos ver o bicho que dá. É, um segundo. Acho que eu vou fazer. Ó, pode parar de compartilhar, cara. Parar Hã? de gravar, né? Parar de gravar. Ah, Vou mostrar para vocês.